Olá pessoal, a paz seja convosco. E hoje um tema forte, que hoje é 98 dias dentro dos 100 dias e que nos abençoa dando assim a direção. Seja um guerreiro é o tema. E a palavra está em Deuteronômio 28:12, que está escrito assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Bom, nós estamos diante de um Deus todo-poderoso e aquele Deus que nunca perdeu uma batalha. Quando nos chama no tema que seja um guerreiro, ele está deixando bem claro aqui no tema, né? Quem inspirou o tema, no caso, que nós temos que avançar. E aí, queridos, eu vejo hoje, nós temos um tema aqui muito interessante, mas eu vou entrar para um que eu compartilhei hoje com o pessoal na igreja, no nosso culto de quarta-feira. Eu falei sobre o pessoal sobre o exemplo de Joquebede. Olha só, Joquebede, né, como você também, você saiu de uma família, tem uma linhagem, e muitas vezes nós negamos o nosso berço de onde nascemos. Olha só, Joquebede, vou falar aqui de Arão e Miriam, mas a Joquebede é o nosso ponto-chave. Ela teve uma atitude de coragem, de audácia, e vou falar com você sobre a unção que estava sobre ela. Em tudo que vamos fazer, nós temos que entender que a coragem é pedido no contexto bíblico. Deus fala assim: olha, Josué, seja corajoso. O que é isso? Seja corajoso, porque o que for a parte que for necessário para que Deus faça, ele vai fazer. E aí então, olhamos para Joquebede, vemos uma ação violenta, né? Quem era Joquebede, para você entender? Ela casou com Arã, né, que era o seu marido, que também, por si, ele era da mesma tribo que ela da tribo de Levi, ele também, só que, no caso aqui, falando de Joquebede, ela nasceu no Egito. Então, quer dizer, entre meia escravidão. Joquebede, então, já nasceu no Egito, cresceu como escravo. Eu quero que você preste bastante atenção nisso. O mundo quer que você cresça como escravo. Mas ela teve 3 filhos. Né? Teve Arão, Miriam e Moisés. Então, ela teve a época, o faraó determinou, lá em Êxodo 1:15, que as parteiras matassem os meninos homens. Joquebede teve uma atitude violenta, sabe? Arrojada. Preparou um cesto, vedou esse cesto assim, com betume, deixou bem vedado e jogou na água. Ou melhor, quando ela vedou, significa que ela queria que o cesto tivesse mais tempo de vida. Ou melhor, ela estava exercendo ainda a fé no Senhor. Por mais que ela só ouviu falar desse Senhor de uma cultura para outra, mas ela estava vivendo como escrava e não via uma saída, mas eu creio que ela tinha um sonho que os filhos tivessem uma vida diferenciada. E aí, meu querido, que aqui vem uma atitude violenta. Dentro de milhares de hebreus, apenas uma pessoa, uma mulher, resolve agora encarar o sistema, ou melhor, enganar o sistema em prol do seu filho. E quando ela faz isso, em tempos depois, ela tem um filho de volta no seu braço para amamentar. Já prestou atenção que Deus está fazendo parte desse movimento? Então eu acredito que se fosse agora, como eu encerrei aqui falando com o pessoal, que é o seguinte, se fosse hoje, o que a gente vai olhar? Olha, Faraó mandou matar todos os filhos homens. Não foi a primeira vez que houve isso na Bíblia. E aí então,
Desculpa, perdão. Joquebede, ela, ela, ela assim, usou de uma coragem, mas também ela tinha um coração perspicaz. E o que é isso que eu quero compartilhar com você? Ela tinha o coração, na língua de hebreu judaica, coração é mente. Então ela tinha uma mente perspicaz. E o que é isso? Eu coloquei aqui, ó. Tem que a pessoa que ela tem uma agudeza, ela é uma pessoa de penetração de vista, penetração que vê com profundidade. Escuta essa. A Joquebede, naquela época, era uma pessoa que enxergava bem, via bem, mesmo sendo escravo. Agudeza de espírito, eu diria. E aí, então, preparei aqui para você hoje, para você despertar o seu coração e firmar na oração. Né? Agudeza de espírito é a capacidade de entender, tá? Rapidamente, com perspicácia e inteligência. Ou melhor, ela ia ter, ver situações complexas de uma forma diferenciada, de outro ângulo. Então ela tinha o quê? Um raciocínio rápido. Olha só, ela tinha um raciocínio rápido, tinha habilidade de fazer conexão, né? Conexão inteligente, pegar rápido, a capacidade de perceber detalhes, né? Que outros não viam. Então, quando ela olhou em volta, toda a armação, ela conseguiu passar, furar todo o sistema da altivez do governo, da segurança, dos militares na época, e colocou o menino no rio, dentro do balaio. E ainda liderou Miriam para que ela pudesse acompanhar o processo. Miriam, então, acompanhou, e agora Miriam também interfere e convence a filha de Faraó de trazer o menino de volta para uma hebreia amamentar, que na realidade era o irmãozinho dela. Irmãos, tenta ver uma garota com essa habilidade tão pequena, uma criança, por quê? Porque ela tinha o quê? Uma líder que preparava ela para a vida, os tempos de dificuldades. Eu podia contar uma história aqui emocional para você, mas eu estou olhando aqui a cabeça, a razão da mente de Joquebede. Agora, nesse ponto que nós estamos em oração, precisamos de dar essa credibilidade para Deus que Joquebede deu para o Senhor. Para também ter uma ação diferenciada. Eu quero que você apegue numa situação, em milhares de hebreus como escravos, um povo que crescia e multiplicava a cada ano que passava. Essa mulher, só uma mulher, teve uma ação que surpreendeu todo o sistema, que ainda convenceu, o que fez ainda com que a filha de Faraó o convencesse de deixar ela criar o menino, sem saber de quem que era a mãe, né, quem que era a família. E aí, então, querido, se você está sonhando no projeto e está preocupado que não vai dar certo, Joquebede nos mostra que nunca devemos desistir. E ela não desistiu. E sabe o que aconteceu com a persistência dela? Com essa habilidade dela enxergar coisas que os outros não viam? Ela conseguiu gerar um Salvador para Israel. Então, eu diria hoje para você o seguinte, né, trazendo para hoje aqui, Joquebede, se a gente fosse parafrasear aqui, só para você entender, Joquebede hoje ela pensava assim, vocês estão mandando destruir todo mundo, né? E exclusivamente os homens, no meio dessa linhagem tem alguém que Deus vai levantar para mudar a história. E aí então, queridos, ela foi rápida e logo depois deu resultado. O que aconteceu? 40 anos o garoto estudando na melhor universidade do mundo, Deus deu para ele uma universidade, Moisés, depois 40 anos no deserto, agora é o treinamento com Deus, e aí volta o garoto maduro para resgatar, para tirar aquele povo, para libertar o povo
das garras de Faraó. Olha só o que aconteceu. O sonho dela, Joquebede, sair da escravidão, foi tão aguçado, foi tão forte, tão expressivo nas suas ações, que aconteceu que Deus gerou dela Salvador de Israel. Então, Moisés libertou o povo da mão de Faraó. Assim é a sua vida hoje. Você pode estar em oração e talvez não está vendo muita coisa acontecer, mas tem um grande desejo, tem um sonho. Deus colocou dentro do seu coração algo que nunca permitiu que morresse. E aí, então, querido, você vai ver com seus olhos esse sonho ser realizado. Joquebede viu seu filho vingar, vencer, ficar vivo, não morreu. Então, o projeto era de Deus para aquele povo. E foi gerado no ventre de Joquebede. Ela era uma mulher de expressão firme e tinha umas habilidades que muitos não tinham. Por que nós vamos orar agora? Orar a Deus para que transforme você, nos transforme em guerreiros, para que tenhamos como guerreiro as habilidades como de raciocínio rápido, habilidade de fazer conexões inteligentes e, é claro, capacidade de perceber detalhes que outros não veem. Isso aqui é muito forte. Deus abençoe. Vamos para a oração. Estamos chegando à contagem regressiva. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Não esqueça de dar o like, se inscrever na página e clicar no sininho para você receber as notificações. Compartilhe o vídeo. Vai ser muito bom para outras pessoas que não estão participando conosco nesse tempo agora. Amém? Deus abençoe.